Com essa aula, a ideia é a gente finalizar essa parte de gerenciamento de memória, e daí a gente vai entrar na disciplina em si. Mas é essencial que vocês entendam, pelo menos que vocês consigam se desenrolar um pouquinho com os conceitos dessa aula, porque eles são muito importantes para a gente conseguir falar de lista ligada, conseguir falar das implementações de estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Então, por isso que é bom, se ficar com alguma dúvida de alguma coisa, tirar antes de qualquer coisa. Na primeira prova vai cair até aqui e até eu vou dar mais uma semana, que vai ter mais algumas aulas. Agora as aulas vão ficar um pouquinho mais longas, que a gente vai falar de vetor. Presencialmente eu costumava já entrar em busca e algoritmos de busca, mas acho que eu vou fazer uma modificação dessa vez, porque acho que eu já enrolei demais nessa primeira parte aí. Quem viu a aula passada, acho que é importante vocês tenham visto pelo menos a resolução dos exercícios da primeira lista. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo padrão, certo? Então, o objetivo de cada um dessas funções que eu coloquei lá era, para você determinar qual é o tamanho de cada função. O tamanho, eu digo, o número de bytes que você vai ter, que essa função precisa quando ela for alocada estaticamente. E também a demonstração da evolução da memória, evolução do mapa de memória durante a execução desse programa. A gente consegue determinar um ponto de execução do programa indicando ele no código. Isso é tipicamente feito quando você usa, por exemplo, um debugador. O debugador ele vai associar o código compilado com posições no código que você escreveu. Então você consegue ir passo a passo avaliando como que o seu programa está evoluindo, como cada variável, quais são os valores de cada variável, quais são os endereços de cada variável, etc. Então basicamente a ideia desse exercício é fazer mais ou menos o que um debugador faz, mas na mão, para vocês saberem, terem uma noção de como que a memória evolui enquanto o programa é executado. Isso vai ser importante para a gente discutir as estruturas de dados, como que as estruturas evoluem, como que os algoritmos efetivamente estão manipulando a memória, certo? Então, na aula passada, a gente falou de alocação estática. Então, a gente viu só alocações que eram feitas a partir de declaração de variáveis, da determinação do tipo de retorno de uma função e da determinação dos parâmetros de uma função. Esses três valores para cada função, eles determinam qual é o espaço que aquela função aloca na pilha uma vez que ela for invocada. E esse espaço é liberado uma vez que a função é finalizada. A ideia dessa aula agora, a gente vai resolver alguns exercícios sobre alocação dinâmica, que é uma alocação diferente da estática. Vocês já devem ter visto na aula. Aqui a gente usa funções de sistema para alocar num outro espaço de memória que a gente chama de heap. Então a ideia é mostrar alguns exercícios em cima disso. A gente também vai resolver alguns exercícios relacionados com ponteiros. Ponteiro é um conceito essencial para a gente conseguir trabalhar com alocação dinâmica, porque você precisa manipular de maneira explícita as posições de memória que foram liberadas. E basicamente para isso que serve o ponteiro, certo? Então a gente vai passo a passo, os exercícios são bastante simples, pelo menos para mim, espero que para vocês também, e depois, se tiverem qualquer dúvida em cima disso, é só falar. Terminada a aula eu vou comentar um pouquinho sobre como vai ser a prova, ela ainda está em desenvolvimento, mas ela vai ser online, obviamente. A ideia é usar o multiprovas. Eu estou só aprendendo a mexer com ele direito. Eu vou soltar uma lista de exercício antes da prova no formato da prova, para vocês não encararem esses exercícios diretamente, certo? E ele vai ser bastante parecido com o que vocês vão encontrar na prova. Mas depois a gente comenta disso com mais detalhe. Então esse primeiro exercício aqui, qual é o nome desse trem?
esse primeiro códigozinho aqui, ele tem a mesma cara do que a gente viu na outra aula. Lembra? A primeira coisa que a gente tinha que fazer era determinar qual que é o tamanho dessa função, certo? O tamanho dessa função, eu vou determinar basicamente quais são os espaços que tem que ser alocados na pilha uma vez que essa função é invocada. E lembra que a gente tem que olhar basicamente é o quê? A posição de retorno, que nesse caso é um void, então é zero. Os parâmetros, que nesse caso é nada, então também é zero. Então, nesse caso, essa função vai ter apenas as variáveis que são declaradas. Aqui eu tenho duas variáveis. Eu tenho o int var1, a variável 1, que é do tipo inteiro. E agora eu tenho também a variável 2, que é do tipo ponteiro para inteiro. Esse asteriscozinho aqui, ele indica que eu estou tratando de um ponteiro que aponta para um espaço de memória cujo tipo vai ser interpretado como inteiro. Então, ele é um ponteiro e não um inteiro, certo? A gente vai ver como que isso implica aqui no programa. Então, quando a gente for falar aqui de tamanho dessa função, o que a gente tem? A gente tem de retorno, a gente não tem nada. De parâmetro, a gente não tem nada, certo? E de variáveis, a gente tem um inteiro e um ponteiro para inteiro, certo? Os ponteiros, o que um ponteiro armazena? Um inteiro armazena um número inteiro. Mas um ponteiro para inteiro armazena um endereço de memória. Então, todos os ponteiros têm exatamente o mesmo tamanho, independente do tipo da posição que está sendo apontada. Então, eles são tamanhos diferentes. O tamanho em si depende do sistema, certo? Que é algo que você consegue ver. Mas aqui, então, o tamanho dessa função é de um inteiro mais um ponteiro de inteiro. Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, beleza. Então, sabendo disso, a gente pode olhar essa função realmente. Então, vamos fazer que nem a gente já estava fazendo lá, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma pilha. Opa. A gente vai desenhar um espaço de memória, certo? Que vai ser a nossa pilha. E a gente vai brincar com a alocação. Então, a gente vai colocar uma flechinha indicando, ó, a execução do programa parou aqui. Quer dizer, eu aloquei essa função e dentro dela eu parei a execução nesse ponto. Se eu aloquei aqui, o que vai aparecer na pilha? Vai aparecer essas duas variáveis. A variável 1 e a variável 2. A variável 1, ela vai ser do tipo inteiro. E a variável 2 vai ser do tipo ponteiro para inteiro. Certo? Como a execução ainda não foi feita e nada foi feito, esse cara aí, o que ele está fazendo? Esse cara, ele só alocou os espaços e não fez nada. Então, não tem nenhum valor. Então, do jeito que está aí, já está... já está valendo. Certo? Deixa eu só salvar isso aqui. Então, agora a gente vai fazer a primeira execução. A primeira execução, o que ela vai colocar é que a gente faz uma atribuição. Então, para a variável 1, eu vou receber o valor 10. Certo? Tudo tranquilo até aí. Nada de especial. Aí agora é que vai acontecer uma coisa divertida. Alguém tentou executar esse código? Lembra que eu falei que poderia dar algum problema dentro desses códigos? Se você pegar esse código e compilar, provavelmente
dependendo do compilador, ele até deu um warning, mas ele vai compilar. E você consegue rodar esse código. Mas essa chamadinha que eu coloquei aqui tem um problema. Olha só, o que eu estou indicando aqui? O valor que eu vou atribuir vai ser variável 1 mais 20. Variável 1 mais 20, isso aqui é o valor, é 30, certo? É o valor da variável 1, que é 10, mais 30. E eu mas para onde que eu vou atribuir esse valor 30? Veja, qual que é o tipo desse 30? Esse 30, ele é um inteiro, certo? Aonde que eu vou atribuir esse dado? Eu tenho que atribuir num espaço que é inteiro. Mas veja que o variável 2, ele não é um inteiro, ele é um apontador para inteiro. Então, o que eu estou falando aqui é, para o espaço de memória que a variável 2 está apontando, isso é, existe algum espaço de memória em algum lugar da memória que a variável 2 está apontando. Seja lá onde é. É um lixo, porque é um valor que eu não iniciei. Então, nessa posição que a variável 2 está apontando, eu vou atribuir o número 30. Só que tem um problema aqui, eu não sei aonde é essa posição, porque eu não inicializei a variável 2. Aí só um lembrete, esse indicativo aqui, esse operador, que é o asterisco na frente da variável, ele está falando, atribua esse valor não para a posição variável 2, atribua esse valor para a posição que a variável 2 está apontando, que é esse quadrado aqui. Só que como eu não atribuí nenhum valor, eu não sei aonde que é esse quadrado. O que pode acontecer é o quê? Se, por sorte, esse valor está dentro do segmento de memória, esse programa vai rodar, vai executar e não vai acontecer nada. Mas pode acontecer que o valor inicial da variável 2 é um valor aleatório, que nem existe na memória, ou principalmente que é fora do segmento dessa memória. Então, o que pode acontecer é que, se esse cara aqui for fora do segmento, o que você vai ter é um erro de execução, o runtime error, que é o famoso falha de segmentação, ou segmentation fault. Então, o segmentation fault basicamente é um erro que o sistema operacional informa o seu programa de que você está tentando acessar um espaço de memória fora dos limites do seu processo. Você está tentando acessar um pedaço da memória que está fora do seu segmento. Então, isso é uma falha de segmentação. Então, isso acontece muitas vezes, por quê? Porque você utiliza um ponteiro para trabalhar com espaço de memória que você não inicializou, que você não reservou, você não alocou. Então, esse é um erro que vai acontecer muito. Normalmente, quando você vai ter um erro de falha de segmentação, é que você tem um ponteiro que não está apontando para lugar nenhum, que ele não foi inicializado da maneira correta. Certo? Então, com isso, então vamos olhar o mesmo programa, só que com outro jeito. A gente ainda não vai entrar em alocação dinâmica. A gente vai vamos trabalhar com ponteiro, mas com alocação estática. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem ainda a mesma coisa. Eu não vou mais falar de tamanho de memória, que acho que já está razoavelmente fácil, né? Então, o que esse cara tem agora? Ó, a gente tem a variável 1... A gente tem a variável 1, que é um inteiro. A gente tem a variável 3, que é um inteiro. E a gente tem a variável 2, que é um ponteiro para inteiro. Então, vamos ver. Então, já vamos direto para a execução, para ir um pouquinho mais rápido. Então, a gente já começa a execução nesse primeiro ponto aqui. Como não tem alocação dinâmica ainda, então a gente só vai desenhar a pilha. Certo? Então,
Quem que entra na alocação desse main? Vão entrar 3 valores. Ó. Não tem o retorno é um void e não tem nenhum valor de retorno. Então, a gente vai ter a variável 1, a variável 2 e a variável 3. A variável 1 é um inteiro, a variável 2 é um ponteiro para inteiro e a variável 3 é um ponteiro para inteiro. Opa, falei besteira. E a variável 3 é só um inteiro. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, aqui, como não chegou em nenhum ponto ainda, a gente vai ter nada, só a alocação dos espaços de memória, mas a gente ainda não tem um uso desses espaços, certo? Então, agora o que a gente vai fazer é apagar essa primeira parte aqui e executar a primeira linha. Executou a primeira linha, o que ele fez? Ele atribuiu um 10 para a posição da variável 1 ali. Nada muito complicado por enquanto. Aí agora vai ser uma execução interessante. A gente vai executar essa linha. Variável 2 vai receber isso aqui. Seja lá o que é isso. Esse operador, se vocês viram na aula, ele diz o seguinte: em vez de retornar o valor armazenado na variável 1, que no caso seria 10, me retorne o endereço da variável 1. Lembra que eu falei que cada variável ele é só um label, é só um rótulo para um espaço de memória que é calculado durante a alocação estática. Então, é como se eu tivesse para cada posição aqui algo como um endereço. Então, quando eu fizer essa operação aqui, eu estou falando armazene na variável 2 o endereço da variável 1, que é isso aqui. Então, aqui na variável 1, a gente vai ter armazenar o endereço 0 vezes 0A. Que a gente também costuma desenhar com uma flechinha. Então, eu faço uma flechinha indicando, ó, ela está apontando para a posição da variável 1. Então, veja, o que está armazenado na variável 2 é o endereço de memória. Certo? Então, com isso, a gente segue para a próxima linha. Então, agora, eu vou executar isso aqui, que é o quê? Eu vou dizer, ó, a variável 3, ela vai receber, quer dizer, o novo valor da variável 3 vai ser o valor armazenado na posição apontada por var2. Vamos tentar calcular, entender isso aqui, ó. var2 é um endereço de memória que aponta para esse outro endereço aqui embaixo. Isso aqui, esse operador, o asterisco, está me dizendo: considere não o valor armazenado na variável 2, considere o valor armazenado na posição de memória que está em var2. Então, se eu tenho esse ponteiro, eu estou falando, em vez de olhar isso aqui, olhe no fim da flechinha qual que é o valor que está lá, que no caso é 10. Então, aqui eu vou ter 10 mais 20, que vai me dar 30. Então, eu vou armazenar o valor 30 ali. Tranquilo, pessoal? Acho que o conceito principal de pegar aqui é que o valor armazenado de um ponteiro é um endereço de memória. Acho que isso é a parte mais essencial que vocês têm que entender. E que essa flechinha significa só indicando aonde que esse endereço está funcionando. É só para ilustração. Tranquilo, pessoal? Alguém dá um oi aí, só para eu ter certeza que não caiu conexão nem nada. Ótimo. Então vai, então vamos para frente. Então, esse aqui é o mesmo exemplo. Então, beleza. Então, aqui foi um exemplo de alocação estática. Vamos ver a mesma coisa agora com alocação dinâmica. A alocação dinâmica ela é caracterizada por duas chamadas de função. A gente tem o malloc, que é essa chamada aqui, que ela aloca um espaço na pilha. E a gente tem também o free, que libera um espaço na pilha. Então, assim, qual que é o tamanho dessa função aqui? Então, a gente vai ter... Ela é igualzinha à anterior. A gente tem o ponteiro,
E a gente tem a variável 1 e a variável 3. Certo? Então vamos lá. Então vamos desenhar a nossa pilha. Só que agora a gente, além da pilha... Opa, ficou roxo. Então, além da pilha, a gente também vai ter agora... Eu vou colocar aqui do lado porque não tem muito espaço. A gente vai ter a heap. Veja, elas estão separadas, mas lembra que a memória é um blocão, é uma fila única, é um prédio único. Eu só estou como se fosse pegando dois espaços que tem entre elas ali. Certo? Então vamos lá. Então vamos começar a nossa execução. Então a nossa execução ela começa aqui, ó. Certo? Então, vai lá. O que ela vai entrar? Eu tenho essas três variáveis. Então, a alocação na pilha vai ser essas três variáveis. A variável 1, a variável 2 e a variável 3. A variável 1 é inteiro, a variável 2 é ponteiro de inteiro e a variável 3 é um inteiro. Certo? Então, vamos lá. Então, assim, começou, tá assim, a heap vazia, não teve nada chamado para ela ainda, então a gente continua a execução. A primeira chamada, ela vai só o quê? Fazer essa atribuição desse 10 aqui. Nada muito interessante, certo? Mas agora a gente entra, agora que a coisa começa a ficar mais divertida. A gente está interessado nessa operação aqui, ó. A variável 2 ela vai receber o valor dessa função aqui, ó, do malloc de tamanho de um inteiro com esse ponteiro. Vamos tentar entender essa operação. Veja, é uma atribuição. Atribuição significa o quê? Que a variável 2, o valor armazenado na variável 2, vai ser a saída de retorno dessa função aqui. Certo? Veja que a variável 2, o tipo dela é o quê? É um ponteiro de inteiro. Então, a saída do malloc tem que ser um endereço de memória. E é efetivamente isso que o malloc faz. Ele retorna um endereço de memória. Então, o que o malloc faz? O malloc, ele vai, na heap, alocar um espaço de memória do tamanho que você está indicando aqui. Esse sizeof é uma operação que ele é típica do C, que ele te retorna em bytes qual é o tamanho do tipo que você coloca como parâmetro. Então aqui eu estou falando, me retorna em bytes o tamanho do inteiro. É interessante vocês colocarem isso em vez de colocar explicitamente o tamanho, porque o inteiro pode variar de sistema. Então é melhor basear nisso do que basear em alguma coisa que fica mais difícil de mudar. Certo? Então o malloc desse cara, se eu chamo essa função, o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui na heap e ela vai alocar um inteiro. Esse inteiro vai ser em algum endereço de memória que eu não sei qual que é, vou chamar de CA, que está lá na heap. E o valor de retorno dessa função vai ser esse endereço. Lembra que eu falei que o endereço de memória ele independe do tamanho do bloco. Ele é basicamente a primeira posição de memória. Então, se aqui fosse um inteiro, ou fosse um float, ou fosse um qualquer coisa, o endereço de memória é a mesma informação. Então, tipicamente, o malloc ele retorna do tipo void int, porque é só um valor aleatório, é só um valor padrão. Mas eu não consigo colocar um void int aqui no var2. Ele vai me reclamar. O compilador vai reclamar porque o tipo não é compatível. O tipo tem que ser exatamente o mesmo para fazer uma atribuição. Então, a gente tem essa operaçãozinha aqui, que tem um nome esquisito em português, que eu já esqueci, mas o nome mais comum que você vai encontrar é cast.
Eu nem lembro qual é o nome em português, mas em inglês é cache. Está na aula lá o nome em português. Que ele diz, interprete a saída dessa função como esse tipo. Certo? Isso aqui é bastante útil, aparece bastante. Então, o que essa função está fazendo? Ela chama uma lock, que aloca um tamanho alguém de tamanho inteiro, que retorna um endereço e eu mando interpretar esse endereço como um ponteiro para inteiro e armazena esse valor na variável 2. Então, a variável 2 vai receber o quê? 0CA, que é como se eu tivesse uma flechinha apontando para essa posição lá na heap. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, aqui finaliza essa operação. Então, show de bola. Aí, a próxima chamada, o que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, na variável 1, me retorne o valor apontado por variável 2 mais 20. Qual que é o valor apontado pela variável 2? O valor apontado pela variável 2 é algo que estaria aqui. Só que eu não pus nenhum valor. Aqui vai ter algum lixo. Algum valor que já estava lá na memória. Então, o que vai ter na variável 3, vamos fingir que tinha, sei lá, 792, qualquer número lixo que está aqui. Cada vez que você executar esse programa, vai ter um número diferente aqui. Aí o var2, ele vai fazer a soma desse número, que ele vai interpretar como um número verdadeiro, mais o 20 e vai dar algum valor estranho aqui, tipo 8, 7, não. Quer mais 20? 8, 1, 2. Eu pergunto, vai dar segmentation fault aqui? Não. Esse programa vai compilar, ele vai rodar e ele vai funcionar sempre. Mas ele tem uma coisa bizarra, que é o seguinte, esse valor aqui, por ser um lixo, não ser um valor inicializado, cada vez que você executar, ele vai ser um valor diferente. Então, cada vez que você executar, o valor final de var2 vai dar um valor diferente. Então, tipicamente, isso é um erro que acontece muito nos programas que vocês fizerem com lista ligada. Muitas vezes você roda o programa, ele dá um valor, você roda de novo, aparece outro, você roda de novo, aparece outro. Uma das causas, normalmente, é que você está fazendo alguma operação com alguma variável, algum espaço de memória que você inicializou o espaço, mas não determinou algum valor inicial, certo? Então, esse cara vai rodar, ele vai funcionar, mas você vai ter uns números bem estranhos aí. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Esse é um ponto importante, pessoal. Muitas vezes o programa compila, roda, mas não quer dizer que ele está funcionando como deveria. Isso é o que a gente chama de bug. Certo? Aí, por fim, o que a gente chama é essa função free. O que a função free faz? A função free, ela libera um espaço de memória. O que significa liberar um espaço de memória? Liberar um espaço de memória significa que uma próxima chamada do malloc, para uma próxima chamada do malloc, esse endereço de memória aqui ele vai estar disponível. Certo? Então, assim, ele pode ser rechamado. Se eu não chamar esse free, vai acontecer alguma coisa? Não. Mas acontece que ao finalizar o programa, se você não der esse free, dependendo do sistema operacional, isso acontecia muito nos sistemas operacionais mais antigos, esse valor de heap continuava reservado mesmo ao fim do programa. Isso é o que a gente chama de vazamento de memória, memory leakage, que é o quê? Esse espaço fica reservado e você não pode usar mais ele. Se você tem muitos programas rodando e acontecendo isso, você começa a perder parte da memória que está reservada e ninguém fica disponibilizando ela para uso. E depois de muito tempo acaba que você fica sem memória por mais que você não esteja usando ela. Isso era um programa muito típico do Windows, que tinha aquele problema que se você deixa o programa rodando por muito tempo, chega uma hora que você tem que resetar o sistema para ele voltar a funcionar direito. Porque o pessoal não dá free. Então, o que esse free vai fazer? No nosso desenho, isso não é
efetivamente se essa posição continuar lá, mas é como se eu apagasse, é como se essa posição não estivesse mais lá. Mas olha que interessante, mas a variável 2 continua apontando para aquela posição. Então eu consigo ainda acessar aquela posição. Se eu tentar acessar a variável 2 depois disso, ele ainda vai funcionar e vai dar tudo certo. O único problema é que é uma área que está disponível. Eu posso ter outras partes do programa alocando espaço lá e o valor que está lá você não tem garantia de que ele não vai ser modificado. Então o free basicamente o que ele faz é liberar aqui, mas ele mantém a variável 2 lá. Tranquilo, pessoal? Dei um joinha alguém aí, só pra... Show de bola. Então, bora lá. Então, agora vamos... Aí eu coloquei um outro... Ah, esse aqui é lixo... Qualquer... O que esse cara tem de diferente? Nada. Então, ele é lixo. Tem muito código aqui, eu não sei qual que tá. Gente... Tem um bug no programa aqui, ele não tá apagando as coisas. Ah, eu tô duplicando, não tá apagando. Caramba. Já chega lá, pessoal. Quase. Show de bola. Então aqui, ó, tem uma outra versão do mesmo programa. Olha, é exatamente o mesmo programa. Eu não vou resolver ele, porque ele é exatamente igual, mas ele só tem duas diferenças, pessoal. Aqui, ó, em vez do malloc, eu estou usando essa chamada new, e em vez do free, eu estou usando esse delete. Essas duas chamadas, elas são específicas do C++. Elas não existem no C, elas só existem no C++. Mas ela tem umas coisas interessantes. Por exemplo, veja que o new, eu não preciso fazer o cast. Eu não preciso dizer o tipo. Ele consegue interpretar qual que é o tipo desse inteiro e ele cria esse espaço de memória já automaticamente. Mas então, qual que é a diferença entre o new e o malloc e o delete e o free? A diferença é que eles usam sistemas de gerenciamento da heap diferentes. Isso significa o quê? Se você usa um new no seu programa, nunca use um malloc. Que eles podem interferir entre si. Se está usando um, usa um. Se está usando o outro, usa o outro. Em C++, o ideal é você usar o new, porque ele tem algumas funcionalidades interessantes. Vocês vão ver em alguma outra disciplina, não aqui, que o C++ ele é orientado a objetos. Você pode implementar objetos. Então, o new você pode criar um objeto, e a gente vai discutir que é objeto em algum momento ainda. Ele vai criar um objeto e ele vai executar uma função dentro desse objeto. Então, ele tem algumas coisinhas a mais além do malloc. Mas se a gente rodar da forma que está aqui, ele essencialmente vai fazer a mesma coisa do malloc e do free. Mas a dica é nunca usem new misturado com malloc. Ou usem um ou usem o outro para vocês não terem problemas de que o espaço alocado tem alguma interferência entre os dois sistemas. Certo? Mas essencialmente é o que a gente fala de malloc vale para o new, o que a gente fala para o free vale para o delete. Então, beleza. Então, agora a gente vai ver uma questão que é uma característica que é muito interessante da alocação dinâmica, que já começa a diferenciar ela da alocação estática. Então, aqui a gente tem duas funções. A primeira função... Deixa eu só ver se eu dupliquei esse cara aqui. Tá. Então, vai. A primeira função, qual que é o tamanho dela? A primeira função, ela vai ter essas três variáveis. Essas três variáveis. O inteiro var1, o inteiro var2 e eu vou ter também o apontador, o var2. A função 1, ela vai retornar um inteiro
e ela vai ter só uma variável, que é esse var1, certo? Então, quando a gente começa a execução dele, então a gente vai aqui fazer o desenho. Agora a gente vai fazer... Nossa, ficou horrível. Então agora a gente vai fazer dois desenhos. Ó. Então, agora a gente vai ter a pilha e a gente vai ter a heap. Certo? Então a gente vai começar a execução. Vamos colocar um pouquinho mais para frente aqui, só para já ter alguma brincadeirinha. Logo antes da função 1. Então na pilha, o que vai ter na pilha? Na pilha vai ter esses três caras aqui, certo? A gente vai ter a variável 1, a variável 2 e a gente vai ter a variável 3. E a gente vai ter o tipo da variável 1, que é um inteiro, e ele já vai ter o atribuído esse 10. A variável 2 vai ser só um ponteiro, e a variável 3 vai ser um inteiro, sem nenhum valor ali. Certo? Então, algo mais aqui? Não, na heap não tem nada, eu não entrei em nada. E um ponto importante, a função 1 ela está definida aqui, mas ela não foi invocada, então ela não entra na pilha ainda. Certo? Então vamos lá. Então vamos continuar a execução. Agora o que a gente vai fazer é entrar aqui dentro, entrar na função 1. Então a gente vai colocar a flechinha aqui, logo antes do malloc. Certo? Então o que a função 1 vai fazer? A função 1, ele vai entrar na função, uma vez que ele entrou na função, ele vai alocar esses outros dois espaços aqui. Ó. Ele vai alocar um ponteiro, que vai ser a função 1, e ele vai alocar também um outro ponteiro, que é a variável 1 dessa função. Certo? Então a gente tem aqui ó, uma quebra de contexto entre essas duas funções, mas as duas estão ali na pilha. Mas nada, tá vazio. Como não tem nenhum parâmetro, nada, ali continua vazio. Então, beleza. Entrou ali, agora então a gente vai executar essa função aqui. Ó. A gente vai executar essa atribuição e esse malloc. Então, o que o malloc vai fazer? O malloc ele vai chegar na heap aqui, em alguma posição da heap, e vai alocar um espaço de um inteiro. A gente vai pôr um valor, qualquer aqui, 0xfc, qualquer nome que entrar aí, sem nenhum valor ali dentro. E ele vai atribuir para a variável 1 esse valor do endereço. Então, a variável 1 ela vai receber 0fc, que é essa flechinha apontada para cá. Daqui para frente, pessoal, eu já não vou mais colocar esse endereço, eu só vou desenhar a flechinha, certo? E só isso, e feita essa atribuição. Então, a variável 1 está armazenando esse endereço de memória aqui da heap, certo? Aí, passado isso, então agora o que a gente faz é, ele vai chegar e vai retornar esse valor. Terminou a função, então ele vai retornar a variável 1. Então, o valor da variável 1 vai ser passado para esse valor de retorno, então vai aparecer um FC aqui, certo? Deixa eu salvar isso. E esse valor vai ser atribuído como saída da função 1. Então, a saída da função 1 que vai ser armazenado na variável 2 vai ser quem? Vai ser esse cara que está aqui na função 1. Então, a variável 2 vai receber esse valor aqui. Vai receber o 0fc, que é a flechinha aqui para esse cara. E, como esse cara aqui está saindo, toda essa parte aqui vai ser desalocada da pilha.
aqui, mas tá bom. Certo? Então aqui acabou essa chamada. Mas qual que é a graça desse código aqui, pessoal? A graça desse código está aqui, ó. Acabou essa função aqui, o espaço dela foi desalocado, quer dizer, ela está disponível para outros usarem, mas o endereço, o espaço de memória reservado na heap continua. Ele independe do contexto da pilha. Ele tem o tempo de vida da heap, que normalmente se finaliza com o fim do processo, mas ele fica por lá, independente da posição. Então eu posso alocar esse espaço aqui dentro de uma função, mas ele vai estar disponível para todo o programa, para qualquer um que tenha acesso ao endereço de memória dele. Certo? Então, quando eu continuar esse código aqui, fizer essa atribuição, e aqui eu tenho o mesmo... cometi o mesmo erro que tinha lá, então o var3, se eu tiver um lixo qualquer aqui, vai 270, que vai estar 290. Certo? E por fim, eu posso rodar o free. Então, se eu rodar o free por fim, o que ele vai fazer é liberar esse espaço que está aqui. Mas ele não modifica a posição de apontamento. Ele continua apontando para aquele espaço, por mais que ele esteja liberado para uso em algum lugar. Então, isso traz uma característica que já é diferente dos espaços de memória que são alocados estaticamente, como as variáveis. Veja que esses espaços, eles sobrevivem só pelo tempo de vida da função, enquanto que o espaço dinâmico, ele sobrevive o tempo que existir a heap até que esse espaço for liberado pelo free. Tranquilo? Então vai. Então vamos ver algum outro exemplo. Tá. Esse código aqui, ele faz exatamente a mesma coisa lá. Não vou percorrer ele inteiro. Mas a única diferença que ele tem é que, em vez do free estar dentro dessa função principal, lembra antes o free estava aqui. Agora eu criei uma função 2 que vai fazer o free. Isso, exatamente. O que o Leandro está falando é que se o malloc só libera através do free na main, ele também vai ter o comportamento de qualquer função. Exatamente. O comportamento do free ou do malloc, ele independe do contexto em que ele está executando. Ele só precisa do endereço de memória que ele está trabalhando, seja do malloc que vai retornar o endereço de memória, seja o free que vai resolver. Certo? Então, o que esse cara vai fazer, essa função 2 aqui, é liberar esse espaço que eu passei. Mas vamos olhar só um detalhezinho aqui, como é que vai estar funcionando, ó, a passagem de parâmetro. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Ó. Então, a gente vai ter a nossa pilha aqui. E a nossa heap, tá bom? Vou chamar agora de pilha e heap. Mas vamos fazer meio a jato, vamos trazer ele aqui, ó, chamando a função 2. Quando eu chamei aqui, ó, aqui que eu vou ter, ó, basicamente nessa posição, eu vou ter a variável 1, a variável 2, a variável 3. Eu vou ter uma posição lá na heap. A variável 2, que ela é um ponteiro de inteiro, vai estar apontando para aquela posição. A variável 1, que é um inteiro, vai estar com 10. E a variável 3, que é inteiro, vai estar com um lixo ali. Que aqui for 70, aqui vai estar 90. Certo? Então, essa é a saída logo após essa chamada aqui. Ó. A função 1 foi, alocou, reservou um espaço aqui, alocou esse espaço, passou e o espaço foi solto. Só que agora, a gente vai entrar aqui dentro dessa função. Então, o que ela tem? Ó, essa função ela retorna nada, mas ela tem como parâmetro
aqui, ela tem o parâmetro 1 aqui, que é o único valor. Então, ela vai aparecer aqui na pilha quem? O parâmetro 1, que é um ponteiro de inteiro, que eu passei para ele o valor de var2. Então, o valor de var2, ele passou esse apontamento para a mesma posição. Então, agora eu posso acessar, usar o free, considerando a flechinha do par2. Então, eu posso, usando esse free, então, usando esse free aqui, eu posso simplesmente apagar essa posição aqui. E, por fim, ao sair da função, o que ele vai fazer é liberar esse espaço de memória aqui. Então, no fim, você vai ter o var2 apontando para um nada. Então, você também aqui apaga, certo? E assim ele termina. Então, isso significa o quê? Que a gestão do tempo de vida do espaço de memória, você define explicitamente no seu programa. Você precisa dizer quando esse espaço vai ser reservado e você precisa dizer quando que esse espaço vai ser liberado. Isso te traz uma responsabilidade maior e é um erro muito típico em programas, de pessoas que reservam espaço. O var2 continua apontando? O var2 ele continua com o valor armazenado lá, que é o quê? Que é o endereço de memória. Então, aqui continua 0A. Se eu dou o free e tento acessar, ele não vai dar nenhum erro. Se eu tentar acessar, por exemplo, se eu tentasse fazer algum código aqui, logo depois desse free, eu fizesse algo do tipo assim, valor de var2 igual a 10. Ele não ia dar nenhum erro. Ele ia funcionar normalmente. Por quê? Porque eu sei que essa posição aqui, ela está dentro do segmento. Mas o ponto é que essa posição agora, ela está livre para ser reservada normalmente se houver alguma chamada do malloc. Então, se eu chamar o malloc ali na frente, depois disso aqui, pode ser que esse espaço seja armazenado para alguma outra variável qualquer. Então, aí acontece de que eu tô usando, eu acho que esse espaço ainda está reservado, mas eu reservo ele novamente depois, eu tenho duas variáveis diferentes ocupando o mesmo espaço. Aí, do nada, muda o valor que está lá dentro e tal. Você pode ter comportamentos aberrantes. Certo? Isso é um ponto importante. Quando eu apago aqui, não quer dizer que aquele espaço morreu, sumiu, o que foi escrito. Ele simplesmente diz, esse espaço está disponível para o sistema usar ou atribuir para alguma outra posição. Certo? Então vamos lá. Que outras funções que eu preparei aqui? Já nem lembro o que tinha nessa. Agora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais divertida. Nessa função aqui, o que ela tem de interessante? Ela tem, isso aqui, O meu malloc não vai ser mais só um inteiro. Agora eu vou alocar um vetor. Lembra que a gente viu na outra aula que quando eu aloco um vetor, o que eu estou fazendo? Eu estou alocando um bloco de endereços em sequência. E o retorno, o endereço que eu armazeno é da primeira posição dentro desse cara. Então, vamos lá. Esse main aqui, ele vai ter menos variáveis. Ele vai ter a variável 1 e ela vai ter a variável 2, certo? Então, a variável 1, que vai ser um inteiro, e eu vou ter a variável 2, que ela vai ser um ponteiro de inteiro. Certo? Então, quando eu começo a execução, vamos começar logo aqui. Então, a variável 1 já tem o valor 5. Certo? Ótimo. Aí agora a gente vai chamar essa primeira função aqui, Essa função 1, o que ela tem de especial? Ela retorna um ponteiro, tem um valor de retorno, ela tem um parâmetro, que é um valor, e ela tem uma variável, que é um cara. Então, ela tem 3 posições aqui. Então, ela vai ter o valor de retorno, que eu vou chamar de função 1, que vai ser um ponteiro.
Aqui a gente vai ter a quebra de contexto. Eu vou ter o parâmetro 1, que é um inteiro, e eu vou ter a variável 1, que é um cara de inteiro aqui. Certo? Então, quando eu comecei essa execução aqui, a única atribuição que eu tenho é do parâmetro. O parâmetro 1, que é esse cara aqui, ele vai receber a atribuição aqui, ó, que é a variável 1 menos 5. A variável 1 é 5, menos 5 vai dar 0. Então, o P1 aqui, ele vai receber 0. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos continuar a execução dele. Agora, então, a gente vai fazer só esse malloc,zinho aqui, ó. A única coisa que esse cara vai fazer é que a variável 1 vai receber um malloc. Ele vai fazer um malloc de quê? De tamanho parâmetro... Nossa, que exemplo péssimo que eu fiz. Tá, vamos colocar aqui, em vez de menos, vamos colocar mais. Aqui é um maisinho, vai. Então, de 0 a gente tem 10 aqui, vai. Então, ele vai alocar aqui na heap um espaço de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Opa, passou do ponto. Tá, são 10 posições. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o retorno do malloc vai ser quem? Ó, veja, são 10 posições de tamanho de inteiro. E o que ele vai retornar é a primeira posição aqui, que é um 0FA da vida, qualquer coisa aqui. Então, para o var1, ele vai receber 0FA, que é só uma flechinha para onde? Para a primeira posição que está aqui. Certo? Tranquilo. Terminado isso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar esse var1. Então, deixa eu salvar esse cara aqui. Então, o que ele vai fazer agora é, esse cara, o F1 vai também apontar para a mesma posição. E ao final, ele vai pegar esse valor da F1, que é o valor de retorno, e ele vai atribuir em quem? Em var2 do outro contexto. Então, o var2 do outro contexto vai apontar para cá. E, ao finalizar essa execução aqui, eu vou apagar todo esse contexto aqui da minha pilha. Certo? E assim eu vou para a posição seguinte. Agora tem duas brincadeirinhas legais aqui para a gente trabalhar com vetores. Essa primeira linha aqui, ó, o que eu estou falando? Essa primeira linha, essa primeira atribuição aqui, ó, eu estou falando no endereço de memória armazenado em var2 mais 2, armazene o valor 5. Vamos tentar entender aqui. O var2 é o que? O var2 ele está com esse valor aqui, ó, 0FA. Certo? Aqui a gente vai ter posições aqui na frente. Quando eu coloco mais 2, como o meu tipo é ponteiro de inteiro, ele vai dizer, isso é a mesma coisa se eu escrevesse algo do tipo assim, ó, var2 mais 2 vezes size of int. Aqui é um int. É a mesma coisa, como o var2 ele sabe o tipo, então ele consegue já fazer esse cálculo de uma maneira automática. Então a gente sabe o que? O var2 é essa primeira posição. Esse aqui é o var2 mais 1, esse aqui é o var2 mais 2. Então eu posso colocar, então, esse cara aqui é como se fosse, ó, o var2 mais 1, esse aqui é o var2 mais 2, esse aqui
é o var2 mais 3 e assim por diante, que é basicamente esse valor que está aqui do lado. Então, quando eu faço essa atribuição, eu estou falando na posição armazenada em var2 aqui, mais 2 para cima, atribuo o valor, que é essa flechinha, de 5. Então, o que ele vai fazer é colocar nessa posição var2 mais 1, ele vai colocar aqui o 5. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Aí, beleza. Daí a próxima, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora, ele vai fazer ó, essa atribuição aqui, ó. Ele usa esse operador aqui, que ele diz qual é o índice. Essas duas operações, esses dois modelos de operações são exatamente a mesma coisa. Só que isso é uma forma mais simplificada para você não ter que ficar desenhando essas coisas desse jeito aqui. Certo? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer, no índice da posição 3 do var2, então ele vai dizer, ó, o var2 aponta para esse bloco. Ele diz, na posição 3 desse bloco, ó, 0, 1, 2, 3, atribua o valor 7. Então, ele vai colocar aqui o valor 7. Ou seja, essa operação aqui é exatamente a mesma coisa se eu falasse assim, ó, var2 mais 3 igual a 7. É exatamente a mesma operação. A gente só usa esse atalho porque ele fica um pouquinho mais fácil. Certo? Aí, legal. Aí, por fim, o que a gente vai ter... Então, vamos apagar esse cara aqui. Então, terminado isso, então a gente vai entrar na função 2. O que a função 2 vai fazer? A função 2 ela vai ter um parâmetro, que é um apontador de inteiro, que é um apontador para essa posição aqui, certo? Que vai estar logo aqui. E, basicamente, o que ele vai fazer é liberar esse espaço de memória aqui. Então, isso aqui vai ficar... Não vou apagar, vou só... Ele basicamente vai liberar esse espaço de memória que está aqui, certo? Lembra, liberar significa tornar disponível para que outras alocações usem esse espaço. Ele não vai, eu posso ainda acessar, ele ainda vai estar fisicamente lá e esse valor ainda está aqui. Eu não estou mudando quem está dentro do var2, certo? Então, feito isso, o que esse cara aqui vai fazer é... Terminou a execução desse cara aqui. Aí, já terminou esse cara aqui. Aí ele vai entrar. Opa, preto. Vai entrar aqui. E esse cara aqui vai sumir. A gente pode apagar, basicamente, tudo aqui. Certo? Isso é um ponto interessante também, pessoal. O free, ele sabe se esse espaço de memória é um bloco ou não, porque o heap, o controlador da heap, sabe quando você fez uma lock qual é o tamanho do bloco. Então, quando você faz um free aqui, recebendo um espaço de memória, ele sabe que aqui era um bloco inteiro, então ele libera todo esse bloco. No new você tem que especificar quando você está liberando um bloco inteiro ou só uma posição, aí você tem que usar um cara que é um new, você tem que fazer um delete e colocar um sinalzinho indicando que ele deletou tudo que está lá. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Dá só um joinha aí, só pra gente saber que tá...
Então, beleza. Então, deixa eu passar para algum exercício. Tá, então vamos... Então, vamos agora, ó, falar de como que funciona a estrutura. Tem que achar esse cara aqui. Tem uma perdidinha aqui. Esse cara aqui. Aqui. Então vai. Então a gente tem agora uma estrutura. Estrutura é esse cara aqui, que você define struct, o nome da estrutura, e ela vai ter essas duas caras. Você basicamente está dizendo que assim, eu quero um espaço de memória que ele tenha essas duas posições aqui. O que ela tem de especial? Se eu fizer uma alocação desse cara aqui, ó, veja, a alocação, o void aqui não tem nada de saída, não tem nada de parâmetro, mas ele tem uma variável, que é esse cara aqui, ó, que é desse tipo. Então, qual que é o tamanho desse cara? Esse cara basicamente é um inteiro mais um float. Certo? Esse é o tamanho dessa função, porque é o que esse cara tem. Mas vai ficar mais claro quando a gente olhar o que acontece aqui, ó, na... Bom, aqui não tem alocação dinâmica, então a gente fica só na pilha. Certo? Então, quando eu faço essa alocação, basicamente o que esse cara faz é alocar um inteiro. Então, a gente vai ter a variável 1 apontando para a primeira posição, mas a gente vai ter o campo 1 aqui e o campo 2 aqui. Certo? Sendo que o campo 1 vai ser um inteiro e o campo 2 vai ser um float. Aí o que esse ponto faz, o que esse ponto aqui faz, ele diz, para a variável 1, considere a primeira posição, que é o inteiro, aqui. Quer dizer, se eu colocar o ponto mais esse label aqui, variável inteira. Se for o ponto e o campo 2, seria esse segundo campo aqui. Como é que a alocação estática faz isso? Lembra que eu falei que na hora da compilação, o que esse cara vai falar é, ó, o alocador estático vai falar, ó, a primeira posição aqui é o 0x0a. Aí o que esse cara basicamente substitui, então esse cara aqui eu teria que o var1 é o 0x0a. Certo? Aí o que ele vai fazer também é o seguinte, o campo 1, ele vai ser equivalente a um mais 0. Opa, travou? Ih. Ok, pessoal, deixa eu só tentar carregar aqui. Deu algum problema. Que bizarro. Eu estou apresentando aí para a apresentação. Voltou aí, pessoal? Tá, em que ponto que travou? Alô? Tá, antes eu escrevi os zeros. Então vai, deixa eu apagar. Vou voltar aqui. Antes do vermelho. Assim tá bom? Show de bola. Então vamos lá. Então agora, ó, lembra, tipo, quando a alocação estática basicamente diz, ele fala assim, ó, essa aqui é a posição inicial, certo? Seria, sei lá, um 0,03, algo assim. Aí o que ele fala, ó, o var1, como é a primeira posição, ele simplesmente significa que é mais 0. É essa posição aqui mais 0, porque é a primeira posição. É logo quem está aqui.
Esse ponto aqui, ele atribui mais ainda. Então, o que ele vai colocar é que o campo 1 também é mais 0, e o campo 2 é tipo 1 mais 1. Então, eu consigo calcular assim, ó, esse aqui é 0, esse aqui é 0 mais 0, esse aqui é 0 mais 1, certo? Então, o que ele está fazendo, basicamente, é ele constrói um bloco que é um tamanho inteiro mais um float, e o ponto comp1 e o ponto comp2 são como se fossem labels, o nome disso, dentro desse espaço aqui. Mas o ponto principal que tem que tirar daqui é que quando você constrói uma estrutura disso, isso converte num bloco de memória nesse formato aqui. Tranquilo? Isso vai ser bastante importante para a gente, quando a gente for trabalhar, principalmente com lista ligada. Aí vamos pegar um outro exemplo disso, que a gente consegue deixar isso de uma maneira um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê você, meu filho? Então vai. Uma forma interessante de não ter que escrever tudo aquilo lá é usar essa diretiva aqui, que é o typedef. O typedef, você define o tipo, você basicamente está definindo o seu tipo como qualquer coisa que tiver aqui dentro. Ó. Certo? Então, eu defini esse tipo de estrutura. Qual que é a graça de fazer isso? A graça é que agora, ó, esse cara aqui, ó, em vez de eu ter que escrever struct e tal, eu simplesmente uso esse novo tipo aqui, ó. Eu simplesmente uso esse novo tipo aqui. Mas ele funciona exatamente como no exemplo anterior. A única graça é que usando essa definição de tipo, eu tenho que escrever menos. Mas é essencialmente exatamente a mesma coisa. Isso a gente vai usar bastante mais para frente. Mas vamos olhar numa situação, como é que isso acontece em alocação dinâmica. Se eu achar aqui no meu diretório esse arquivo. É você aqui? Achei você. Aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá. Aqui, ó, é a mesma coisa. Eu defini o tipo, certo? Então, esse tipo aqui, ó, ele basicamente vai ser o quê? Esse tipo vai ser um bloco de memória que nos lugares, quando ele for, que quando ele for alocado, ele vai ter um inteiro e vai ter um float, certo? É basicamente isso que acontece quando eu criar esse tipo. Só que aqui começa num ponto interessante, ó. A primeira coisa, o primeiro cara que aparece aqui, ó, é um ponteiro para um tipo desse cara. Vamos lá, como é que esse cara aparece aqui na... Vamos desenhar então a nossa pilha e nossa heap. Então a gente tem a nossa pilha e tem a minha heap aqui. Certo? Então vai. Esse cara aqui, ó, é basicamente a única variável que tem aqui. Ela vai ser uma variável 1, que vai ser um tipo est1 ponteiro. É um ponteiro. Então o tamanho dela é de um ponteiro, igual alguma coisa. Veja que o espaço aqui não é de um bloco desse tipo. O espaço que tem aqui é de um ponteiro. Aí o que vai acontecer nessa linha aqui, ó, então vamos colocar aqui, ó. O que vai acontecer nessa linha aqui é o quê? É a alocação de um espaço do tamanho desse tipo aqui. Qual que é o tamanho desse tipo? É um bloco que tem um inteiro e um float. É um inteiro e um float. Então, quando eu fizer essa alocação aqui, lá na heap, eu vou colocar um inteiro e um float.
E eu vou retornar esse valor aqui para a variável 1, apontando para a primeira posição ali, que é o inteiro. Tranquilo? Aí, legal. A gente viu no exemplo anterior que para eu acessar uma posição de um campo dessa estrutura aqui, eu tenho que usar o ponto e o campo, certo? Só que, veja, processar esse cara aqui, eu não tenho acesso a ele diretamente como uma variável. Então, para isso, eu tenho que usar quem? Ó? A estrelinha. Então, se eu dizer estrelinha var1, eu estou basicamente dizendo, dentro do var1, o fim dessa flechinha. O fim dessa flechinha é essa posição aqui, certo? Aí eu vou dizer, no valor de var1, quer dizer, eu não estou pegando o endereço, eu estou pegando para onde ele está apontando, eu estou preocupado com o campo 1. E no campo 1, a gente tem aqui o campo 1 e o campo 2, e no campo 1 eu vou atribuir o número 1. Então aqui eu vou atribuir o número 1. Certo? Então esse cara aqui vai vir para cá. Mas assim, esse artifício aqui é algo que a gente vai usar bastante, ele é muito utilizado em C, ele é muito utilizado em estrutura de dados, é o quê? Ter uma estrutura que define algum dado composto que você vai usar e ter ponteiros apontando para ele, mas você quer acessar os campos. Agora imagina se cada vez que você tiver que escrever isso, você tinha que colocar asterisco, a variável, mais um pontinho. É chato, né? Então, para isso que a gente tem esse operador aqui, que é o operador da flechinha. Que é exatamente, ele se refere a essa ideia de ter uma flechinha apontando para o campo. Então, essa flechinha, essas duas operações são essencialmente iguais, a mesma coisa. Só que aqui, fazendo assim, fica um pouquinho mais fácil. Aqui eu assumo que a variável 1 é um ponteiro para uma estrutura e eu quero acessar um campo dentro dessa estrutura. Então, quando eu faço isso, eu estou falando, ó, a estrutura apontada por var1, eu quero o campo 2 e lá eu vou atribuir algum valor. E lá eu vou atribuir o valor 2.0. Certo? Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é essencialmente igual se eu fizesse var1 ponto comp2 igual a 2.0. É essencialmente a mesma operação. É só que tem uma notação um pouquinho diferente para facilitar a nossa vida. Isso vai aparecer bastante aqui no nosso curso. Certo? Outra coisa, daí no fim, quando eu for liberar esse espaço, então, quando eu for liberar esse espaço aqui no free, o que ele vai fazer é liberar esse espaço que estava aqui. Tranquilo? Massa. Aí tem... Tá, vamos complicar, então, a coisa um pouquinho mais, só. Só dá um oi aí, só para eu ver se tá... Que eu não tô travado. Tá, o Luiz Lisboa perguntou se, ao usar deixa eu voltar ali. Ele falou, se eu usar a flechinha, ele já entende que o var1 é um apontador? Sim. Esses caras, ele vai interpretar que o var1 é um apontador. Se você tentar usar a flechinha, mas o var1 não for um apontador, o var1 for efetivamente do tipo da estrutura, não for um apontador, ele vai estar erro de tipo. Ele vai dar um erro na compilação e ele não vai deixar compilar o programa porque você está atribuindo para um tipo errado uma operação. Certo? Então então vamos agora para pegar um exemplo um pouquinho mais complicado. Que foi malloc, que é o último item
dessa aula, que é... Esse é um cara mais divertido. Vamos lá. Esse é um cara para assustar. Mas não é para assustar, pessoal. Vamos lá. O que esse cara tem? Ó, ele tem essa estrutura, que é exatamente aquela que a gente estava trabalhando ali. Certo? E ele tem também... Aqui está tudo certo. Tá tudo certo. Então vai. Ele tem essa estrutura aqui. E agora a gente tem um carinha que é o famoso apontador de um apontador. O que significa um apontador de um apontador? Só fazer um desenho aqui rapidinho. Se eu coloco um cara que ele é... Imagina algo assim, ó, um inteiro, ele é um apontador de um apontador. Isso significa que o valor que eu vou armazenar ali vai ser uma flechinha para uma posição que armazena um apontador. E essa flechinha e essa posição por si só vai apontar para uma posição de memória que tem um inteiro. Certo? Então, se eu tiver um 10 aqui, ó, eu tenho que... Para acessar esse 10, eu tenho que usar só uma bolinha, e para acessar esse 10 a partir desse endereço, eu tenho que usar 2 bolinhas. Certo? Mas vamos ver por que isso pode ser útil. Então, vamos lá. Qual que é o tamanho dessa função aqui? O que ela tem de especial? Ó, ela tem um apontador de apontador e ela tem 2 variáveis que são desse tipo esquisito aí, certo? Ela tem um malloc aqui embaixo, então a gente vai ter que trabalhar tanto com a heap quanto com a nossa querida pilha. Opa, caiu no gravador. Então vai. Então a gente vai ter tanto a pilha quanto a heap. Certo? Aí, quando a gente alocar esse cara aqui, o que ele vai ter? Ó? Ele vai ter a variável 1, que ela vai ser... Vou colocar só um E aqui. Ela vai ser um apontador de apontador dessa variável. Então, essa aqui vai ser a variável 1. E ela vai ter a variável 2 e 3, que são tipos compostos. Então, eu vou ter a variável 2 e eu vou ter a variável 3, que vão ser um int e um float. Vai ser um int e um float, certo? E aqui vai ser o campo 1, campo 2, campo 1, campo 2. Tranquilo? Então, assim começa essa execução aqui. Aí vamos fazer... Nossa, tem um typo aqui é um campo, aqui é um campo. Então, vamos trazer até aqui embaixo. Ó. Então, basicamente, o que ele está falando, ó, a variável 2 no campo 1 vai ser 1. No campo 2 vai ser 2.2. A variável 3 no campo 1 vai ser 5. E a variável 3 no campo 2 vai ser 7.3. Certo? Beleza. Aí a próxima coisa que ele vai fazer é... Olha que bizarrice. Bizarrice não, é brincadeira. O próximo campo que ele vai fazer, ó, ele vai criar um vetor, porque são várias vezes uma coisa, de ponteiros. Então agora, quando esse cara fez, ó, são tamanho de 2 vezes o tamanho de campo ponteiro. Então ele vai chegar aqui, vai ter 2 posições,
Cada uma delas vai ser um ponteiro, certo? Numa posição x qualquer aqui, vamos colocar só x, cd. Ele vai atribuir essa primeira posição aonde? Para esse cara aqui, para a variável 1. Então, a variável 1, 0, cd... ele vai apontar para essa primeira posição aqui. Certo? Aí, beleza. Aí, o que esse cara aqui vai... O que eu consigo fazer agora? Olha que legal. Deixa eu salvar aqui. Então, se a gente vir aqui para essa primeira posição aqui, ó, o que essa operação está fazendo? Ó, isso aqui, ó, é um vetor. Então, ela tem as posições 0 e a posição 1, certo? Então, eu estou falando, a posição 0 dessa variável 1, então a variável 1, a posição lá, na posição 0, receba como valor quem? O endereço da variável 2. Se eu coloco só a variável 2, ela vai dar o valor aqui dentro, mas como eu estou pegando o endereço, ele vai pegar o endereço da variável 2. E o endereço da variável 2, vamos colocar algum, sei lá, 0 vezes EA, e aqui vai ser 0 vezes ED, sei lá. Então, ele vai basicamente colocar 0 vezes EA com, isso vai virar o quê? Uma flechinha para essa posição aqui. E no campo seguinte, ele vai fazer a mesma coisa, mas com a variável 3. Então, agora, esse cara aqui vai apontar aqui para a variável 3. Que vai ser 0 vezes ED. Tranquilo? Então, feito isso, ele termina e vem até aqui. A graça disso aqui é o quê? A graça, ó, eu tenho um vetor de ponteiros. Cada posição no ponteiro eu estou só armazenando uma posição que está lá. Então, quando eu tenho esse cara, não é para se assustar. Ele é simplesmente dizendo que ó, ele é um endereço de memória que é um ponteiro que aponta para outros ponteiros. Ele escolhe... O Luiz Lisboa está perguntando por que ele aponta para o campo 1. Aqui, ó, pessoal, veja, quando eu estou definindo essa estrutura, eu estou falando, ó, esse vai ser um bloco, certo? Que ele vai ter um inteiro e um float. Pela ordem que você definiu, isso aqui é só um bloco de memória, de um tamanho o quê? Inteiro mais um float. Então, a posição inicial do campo de memória está aqui. Aí, basicamente, o que ele vai fazer na hora da compilação é trocar... Ai, caramba. Trocar o campo 1 por mais 0 e o campo 2 por mais 1. Então, aqui é mais 0 e mais 1. Basicamente isso que ele faz. Então, por isso que ele aponta para o campo 1. É só porque o campo 1 é a primeira posição. Efetivamente, ele está apontando para a estrutura. Só que a primeira posição de offset ali é essa. Tranquilo? Olha lá, a última brincadeirinha, então. A última coisa que a gente faz é entrar dentro dessa função aqui, ó. Que ela vai receber como parâmetro um ponteiro de ponteiro. Então, ela vai receber aqui a gente mudou o contexto, aqui é o meu parâmetro 1, e ela vai receber um ponteiro de ponteiro. E ela basicamente recebe quem? Ela recebe a variável 1, que é esse cara aqui, que é o 0,cd. Certo? Aí agora que é uma brincadeirinha, que é o quê?
que esse cara vai falar? Ó, ele está falando o valor armazenado na posição apontada pelo parâmetro 1, ó, o parâmetro 1 é um ponteiro, e ele aponta para essa primeira posição desse vetor aqui. Ele está falando, a posição daquele cara, agora ela vai ser igual ao valor que está armazenado em parâmetro 1 mais 1. O que você acha que vai dar isso? Isso aqui vai dar um bug bizarro, porque ele está errado. Alguém consegue achar aqui que está de errado? Quem que é parâmetro 1 mais 1? Ah, não. Tá certo, na verdade. É o que eu tô confundindo. Vamos lá. Aqui, ó, o valor parâmetro 1, quando eu falo só parâmetro 1, eu estou falando do valor armazenado nele, que é quem? O valor armazenado nele é esse aqui, ó, o 0CD. Se eu falar, então, 0CD mais 1, eu estou falando de onde? Eu estou falando dessa posição aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o 0,CD mais 1. Então, eu estou falando, ó, armazene na posição 0CD no valor aqui, armazene nessa caixinha o valor que está na caixinha de cima. Tá aqui, ó, parâmetro 1, que é esse cara, 0CD, mais 1, que é esse valor aqui, o valor que está ali dentro, que é esse aqui. E coloque no parâmetro 1 o valor que está aqui. Então, o que esse cara vai fazer é basicamente sobrescrever esse cara que está aqui. Isso significa apagar essa flechinha aqui. E escrever exatamente a flechinha que está ali em cima. 0xED. E agora esse cara aqui vai apontar para a mesma posição do de cima. Que não faz porcaria nenhuma, mas ele é apenas para ilustrar mais ou menos o que está acontecendo. Como é que você faz operações com esses ponteiros de ponteiros. Qual que é o ponto principal aqui, pessoal? Isso aqui pode ficar bastante complicado. Você tem um ponteiro apontando para um ponteiro, alguma coisa apontando para outro, ou o que seja. Um ponto importante para vocês descomplicarem essas coisas é entender o que significa cada um desses operadores. Tentar entender o que está acontecendo numa operação desse tipo aqui. Quando vocês conseguem desenhar esse tipo de coisa, assim, fica um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo. Certo? Aí, pessoal, na frente da disciplina, a gente não vai mais falar sobre pilha e sobre RIP. Isso aqui foi só para vocês entenderem mais ou menos onde que está aparecendo. Agora, mais para frente na disciplina, eu ainda vou tocar nesses assuntos, mas a gente vai normalmente desenhar só um bloquinho. É como se eu tivesse algo do tipo assim. Ó. Opa. Se eu tiver uma int, uma variável 1, que isso apareceria aqui na minha pilha como uma int. Caramba, que letra feia. Tentar de novo. Caraca. Ai, Android. Vamos lá. Se eu colocar... Vou pôr embaixo aqui. Se eu colocar um int com uma variável 1, ele apareceria na pilha aqui, certo? Como variável 1 e um int. O que a gente vai simplesmente agora é desenhar um bloquinho que vai ser um inteiro. Então, se eu tiver aqui a variável 1 vai ser igual ao 7, agora a gente vai começar simplesmente colocar o 7 assim, ou criar um bloquinho 7 aqui, que eu coloco var1 na frente. Eu não vou me preocupar se ela está na RIP ou se ela está na pilha.
Em alguns lugares eu vou dizer o que é tal, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que vai acontecer. Eu posso ter também coisas do tipo assim, eu posso ter uma int var1, var2, que ela apareceria aqui, ó, como o quê? Como um ponteiro, e seria o meu var2. Que ela vai ser nada mais que um bloquinho, que eu vou chamar de var2. E se eu fizer var2 igual ao endereço de var1, que aqui seria uma flechinha assim, na forma que a gente vai trabalhar com as estruturas, eu vou simplesmente fazer uma flechinha desse tipo assim. Ah, eu posso também fazer algo do tipo assim, ó. Int var3, e eu coloco que a var3 vai ser igual a um malloc, eu tirei o cache aqui, mas 5 vezes size of int. Certo? Isso aqui, se a gente olhar aqui, ó, ele ia estar como a var3, né? Vocês entenderam, né? É basicamente a forma que a gente vai ilustrar isso é o quê? Ele vai ter um outro bloquinho aqui, que é o var3, e a gente vai ter um bloco com 5 posições. Que ele aponta aqui para a primeira posição desse cara. Certo? A gente pode ter ainda, por exemplo, a gente vai também poder trabalhar com uma estrutura. Então, se eu tenho lá o typedef struct, que vai ter int campo 1 e int campo 2, vou chamar ele de E. Se eu tiver um E estrela var1 e um E, fizer algo do tipo assim, var1 igual a malloc size of E, aí o que eu vou ter aqui é a variável 1, eu vou ter esse cara que são dois campos, com o campo 1 e o campo 2, e esse cara vai estar apontando para cá. Então a gente vai começar, quando a gente for trabalhando, usar esse tipo de notação aqui. Eu não vou diferenciar se está na heap ou na outra, muitas vezes eu não vou nem dizer a forma como foi feita a alocação, ela pode ter sido estática ou dinâmica. Mas quando eu fizer esses blocos aqui, encarem cada um desses blocos como alguma posição, seja na heap, como um ponteiro, ou seja na heap, ou seja no outro com o campo 1 e o campo 2, certo? Eles são essencialmente a mesma coisa, mas a gente vai começar a fazer esse tipo de notação aqui, para poder falar das estruturas. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente ilustrar como que a gente está traduzindo, transformando os tipos de dados que a gente vai trabalhar na memória e como que a gente vai estar trabalhando com a memória, com os algoritmos. Tranquilo, pessoal? Então, acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida dentro da matéria, eu vou fazer uma lista de exercícios para soltar lá no Multiprovas, com a ideia de vocês entenderem mais ou menos o que tem que ser feito. Mas a ideia principal eu vou dar alguns códigos assim e vou dizer, vou pôr uma flechinha numa posição e falar, me diga qual que é o mapa de memória dentro desse cara. Beleza, com relação às avaliações, a princípio a gente vai ter uma primeira prova no Multiprovas lá. Na verdade, vai ter 3 provas no Multiprovas. Essa vai ser a forma de avaliação. Mas vai ter um projeto para quem quiser não fazer prova e tal, que eu vou descrever ele um pouquinho mais para frente. Mas ele basicamente vai consistir em implementar os algoritmos que a gente trabalha e fazer uma pequena análise que eu vou explicar ainda. Tranquilo? Então, assim, esperem para a próxima semana, eu vou, se eu conseguir arranjar tempo, colocar lá uma tarefa. Eu já vou começar a adiantar algumas coisas de matéria também. Eu estou bastante atrasado, na verdade.
mas a gente vai tranquilo. Então, assim, esperem uma lista de exercício no Multiprovas e também algumas outras aulas que eu vou colocar lá. Mas essa parte de alocação de dinâmica, alocação estática e dinâmica, eu não vou mais tocar. Assim, eu vou assumir que vocês já sabem. Se tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer coisa, pessoal, me escreve, faça qualquer coisa aí que a gente vai. Se surgir dúvidas fazendo os exercícios e tal, eu estou disponível para resolver. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Foi até bastante longa essa aula. Nossa, 1h40. Aí vai estar disponível lá, então vou parar a gravação aqui. Aí esperem a aula, da gente marca para discutir questões das outras aulas, resolver exercícios nas próximas aulas, certo? É possível que algum dos assuntos eu acabe fazendo aula mais nesse formato de live, assim, porque eu não preciso ficar editando, certo? Daí tem mais tempo. Mas eu vou informando vocês. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, boa tarde, pessoal.